Vamos falar do MST então, porque o movimento já contabiliza 21 ocupações de terras só nesse mês de abril. No total de 2024, o movimento soma 22 invasões, sendo que apenas uma delas foi registrada fora de abril, foi em fevereiro, no Ceará. As informações são do próprio MST. A última ocupação foi realizada ontem em uma área de pesquisa da Embrapa Semiárido, em Petrolina, Pernambuco. As ações aconteceram um dia antes de o presidente Lula anunciar esse programa, sobre o qual a gente está falando aqui, o Terra para a Gente, voltado a destinar terras ociosas à reforma agrária. Você consegue entender, Piperno, essa decisão do movimento pelas invasões, essa política de invasões de terra para pressionar o governo, mesmo com um governo mais alinhado? Consegue entender as diretrizes do movimento? Tem justificativa para essas invasões? Eu consigo entender, exato. Eu acho que você usou o verbo certo quando você falou em pressionar. É claro que é um flagrante movimento de pressão. O MST, sem dúvida nenhuma, esperava mais do governo Lula, no sentido de que, pô, a gente fez parte da campanha, é historicamente nosso aliado, então nós esperamos muito. E, na verdade, o governo não tem feito essas concessões todas, até porque o governo também negocia com o agronegócio. É óbvio que talvez o horizonte em relação aos 2 primeiros mandatos do Lula tenha mudado. E outra coisa, o governo, nesses programas de distribuição de terra, como eu acabei de dizer, ele não tem beneficiado unicamente famílias vinculadas ao MST. Então você tem lá o site do INCRA. E eu estou falando porque eu vejo toda semana, e sempre, né, eu comento isso aqui. Você tem lá olha, na semana passada, INCRA da Paraíba abre temporadas, enfim, não sei qual foi a palavra exata que usaram, mas para credenciamento de famílias interessadas em obter terra. Então, a pessoa vai lá e se candidata. Ela não está dizendo, olha, o INCRA está abrindo oportunidade para que filiados do MST reivindiquem terras ou tenham a chance de obter o seu lote. Não, então esse foco mudou um pouco. Eu acho que o governo faz muito bem em ampliar esse leque. A reforma agrária é uma pauta necessária, mas ela não é propriedade intelectual de ninguém. E aí, Segré, como vê esse movimento? Concordo com o Piperno, mas vou pegar uma deixa do Alan Gani. Nós temos hoje, segundo o MST, no próprio site do MST, 450 mil famílias que não têm terras. Se você vai ter agora um projeto de 295 mil, 295 mil do governo, mais 74 mil que não são do MST, que mencionava o Piperno, não sei se está inclusas ou não. Não, são um número aleatório. Não sei qual o perfil dessas famílias. Ok. Mas pode ser que tenha uma parte vinculada ao MST. Maravilha. Então, se você tem esse 295 mil, mais eventualmente 74, estão faltando 80 mil somente. E aí o governo vai fazer uma distribuição de terra e o MST vai falar, e agora vou brigar por quê? Vou brigar com quem? Vou reivindicar o quê? Como que eu vou pegar dinheiro se eu não tenho mais o projeto porque foi resolvido? Mas uma coisa que, na minha opinião, fica muito claro é que o MST não está de acordo com o governo, por isso as 21 invasões que tem. O governo está incomodado com a pressão do MST, porque coloca o governo numa situação muito crítica e ninguém se favorece com isso. Absolutamente ninguém. O que não entende o MST, que essa não é a maneira. E até porque, de novo, sempre faço questão, porque eu vivenciei de dentro. O MST participou ativamente e participa ativamente dos Foros de São Paulo. E ele provoca, nessa questão do Foro de São Paulo, por exemplo, intercâmbio com Venezuela. Tem dirigentes do MST, participantes do MST, fazendo curso de sei lá o que na Venezuela. Tem gente da Venezuela, das comunas de Venezuela, estudando no MST aqui no Brasil. Então, quando você observa que tem um vínculo político, mais que a defesa dessa teórica distribuição de terras para quem não tem, a situação complica um pouco mais, porque não é uma reivindicação social, é uma reivindicação política. E quando a política, dentro da mesma ideologia, não bate, como nesse caso o MST com o governo, o resultado pode ser desastroso para as duas partes.
Alain, e sobre essa disparada das invasões, ainda não estão muito tímidas as respostas, as providências das autoridades em relação a isso, especialmente dos governos estaduais que controlam as polícias? Será que caberia uma reação mais enérgica diante disso, que era o movimento esperado, né? É o Abril Vermelho, mês que o movimento reserva as invasões de terra, tradicionalmente. Será que não caberia uma reação mais enérgica? Claro, claro que cabe, até porque invasão de propriedade privada é crime, ainda mais algumas propriedades do governo, a Embrapa, né? E propriedade pública, né? Alguns centros de pesquisa não pode invadir, não é assim que se faz reforma agrária. Você quer reforma agrária? Você tem representantes no Congresso Nacional, né? Você faça manifestações legítimas, mas não pode ter de maneira alguma invasão. E veja, o MST nunca foi tão bem recebido aí pelo governo. Vamos lembrar que nos governos anteriores avançou sim a reforma agrária, mas o que eu acho que é correto, desvinculada do MST. E nesse caso, neste governo, tem representantes do MST no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MST tem livre acesso ao governo e isso não é... Deputado governista, teve deputado governista, defendendo na CPI do MST, defendendo o movimento. Exatamente. Então, assim, nunca o movimento foi tão bem representado. Não estou falando da reforma agrária avançando, estou falando do MST na relação com o governo. E veja que isso não é suficiente. Quando você abre diálogo, como o governo está fazendo, as invasões aumentaram muito comparativamente ao governo Temer e ao governo Bolsonaro. E aí, se invadem cada vez mais, isso é o quê? É coerção, é chantagem, é retaliação? Porque nunca é suficiente. O diálogo não é suficiente, colocar mais membros do MST no governo não é suficiente, financiamento não é suficiente. Por que você está me olhando com essa cara? Não, porque eu estou fazendo aqui uma viagem no tempo só. Não, porque vocês citaram, por exemplo, a CPI do ano passado. Eu fui um crítico feroz dessa CPI, já disse aqui, essa CPI para mim era uma fraude e acabou não apurando absolutamente nada e nem conseguiu terminar, enfim, o relatório, porque o correto seria uma CPI da questão fundiária. Eu sempre defendi isso, porque inclusive a gente já vê grilagem, né? São centenas e centenas de milhares de hectares em situação irregular. Agora, isso, se naquele momento eu era muito crítico daquilo, é óbvio que hoje eu também sou crítico dessas invasões. Está errado. Isso, inclusive, tenta colocar o governo nas cordas. O que o movimento tem que entender é que buscar colocar o governo nas cordas, como disse o Alan, é pior para todo mundo. Primeiro, porque o governo é muito mais forte que o movimento. Segundo, desgasta desnecessariamente o governo com outros setores aí da sociedade. Terceiro, gera dentro do próprio governo algumas áreas de antipatia, o que faz com que o grande projeto de reforma agrária seja empurrado com a barriga, não tenha a celeridade necessária. Mas alguém está cuidando do MST, porque vamos imaginar que vem o CRC, o Conselho Regional de Contabilistas. Aí juntamos uma parte, nos juntamos com o CRA, o Conselho Regional de Administradores, com o Conselho Regional de Economistas e vamos todos invadir a Receita Federal. Todos. Puf. Duramos 5 minutos. Eu vou. Opa! Eu vou. Aí 5 minutos duramos. Vamos todos na cadeia. Todo mundo vai preso. Por quê? Vai invadir a Receita Federal. Qual é a diferença? Por que um conselho regional não pode invadir a Receita Federal? E não estou motivando isso, pelo amor de Deus. Não estou. Mas, e pode ir a invadir a Embrapa. Por quê? Se são dois órgãos do governo federal. Qual é a diferença? Por que o MST pode e um conselho regional não pode? Então, tem algum que passa o pano no MST. Desconheço por quê, mas tem um motivo, com certeza tem um motivo. Ou é político ou é econômico, mas está passando pano. E esse ambiente de insegurança, imagino, né, Alan Gani, tenha consequências econômicas também, né? Para o produtor rural é aumento de custo, né? Necessidade de reforço com segurança, de mobilização jurídica, né? Eventualmente para se precaver de uma invasão como essa, né? Fica essa ameaça permanente, né? De uma possível invasão a qualquer momento, né? É claro, veja, o produtor rural, ele tenta primeiro impedir a invasão. E aí, impedindo a invasão, ele tem mais custos. Ele tem um custo com uma defesa. Caso ocorra a invasão, aí ele vai ter custos com a justiça,
com o judiciário, contratando advogados com processos que são muito longos. Se é que vai conseguir tirar, se é que às vai vezes conseguir. a justiça decide contra também. E aí, Brau, o que acontece? Isso vai para preço, é claro, ele vai colocar isso no preço. Então, esse custo difuso na sociedade, seja de segurança, seja jurídico, ele acaba indo para o preço final. E quem paga a conta? A gente. Então, é muito importante resolver essa questão fundiária no Brasil e não tem como resolver sem passar pelo direito da defesa de propriedade. Isso é muito importante, né? Garantir o direito de propriedade. A questão principal está aí. E a arma também? Claro, tem que ter, lógico, tem que ter o direito à defesa, que é o direito à propriedade, né? Você está defendendo a propriedade privada, você está defendendo a segurança sua e da sua família. Então, se o invasor está usando da violência, você tem o direito de usar da violência para se defender. Defender aí de um ataque do invasor. Que tal, Piperno? Eu disse aqui outro dia, você pode ter, eu acho que eu usei como exemplo o município de Altamira, que tem 100 vezes a extensão do município de São Paulo. É 100 vezes maior que São Paulo. Então, imagina, por exemplo, Altamira vai ter agricultor que esteja a 200 quilômetros do centro, onde está a polícia. Então, se alguém invade, não dá tempo da polícia chegar lá a tempo. Então, é óbvio que ele tem que providenciar alguma defesa. Ponto. Ele pode se armar para isso, pode ter segurança privada para isso, enfim, ele que opte. O que eu sou contra, e aí contra o projeto que está em discussão no Congresso, é, por exemplo, ele poder usar qualquer arma para isso. Ele não vai comprar uma Kalashnikov para isso.